Olá, egrégora de touro. Fazer uma tiragem, para saber como estão as energias, para o mês de abril, deste ano. Vamos ver o que vocês irão vivenciar, neste período. Que, bom, talvez, por obséquio, alguém não saiba do momento, que o planeta está passando, de todas as transformações e interferências que o planeta está vivenciando e que afeta todos os seres neste orbe, Mas enfim, é vida que segue, é continuação. Mentores da egrégora de touro. O que essas consciências encarnadas irão vivenciar em abril de 2024? Senhores e senhoras, adquiram o domínio, de suas vidas, domínio próprio, para que isso ocorra, óbvio, você precisa ter assim uma consciência, do que é a vivência, e do seu lugar, neste imenso mecanismo cósmico, o porquê, o para quê de você estar aqui, nessas circunstâncias. E aí então você consegue se localizar, e se virar, Existem muitas ferramentas. A vida, ela não é uma fatalidade, Existe o destino e o livre-arbítrio, que ocorrem simultaneamente. O livre-arbítrio são as suas escolhas, O destino é a consequência de suas escolhas. Cada ação leva a uma reação, a causa e consequência, entendeu? Então, assim, se você consegue se localizar, nesse imenso mecanismo cósmico, e consegue compreender a mecânica de tudo isso, sua vida, a sua vivência expande, prospera. O maior objetivo aqui, óbvio, da existência, não é o simples fato de você acordar, respirar, comer, beber, expelir, e voltar a dormir. Não é isso. A razão maior de tudo é a evolução, A evolução da consciência, a liberdade do espírito, E você pode se perguntar, então, por que, eu passei a existir e por que eu vou evoluir, Sabendo que toda a vida, toda a existência, tudo que existe, não só a consciência, mas tudo que existe a partir da energia da fonte, e para a fonte retorna, Então, o porquê desse imenso mecanismo? O Terlim, tem uma resposta para isso. O Terlim são os salmos, escrito em hebraicos. Melech David, o rei Davi, foi o autor dos salmos, Os salmos são músicas, são cânticos, são mantras, Aquilo não é livro de reza, tá? Em um dos salmos ele diz o seguinte: não sabei vós que sois deuses, Não sabem vocês que vocês são deuses? Ou seja, nós somos constituídos da energia da fonte. A existência, na sua ínfima partícula, é tudo energia da fonte,
A fonte nos proporciona a existência, nos proporciona a manutenção da existência e para ela retornamos. Então, de uma forma geral, esse imenso mecanismo é a própria fonte. Esse imenso mecanismo é Deus, tá? Entenda que Deus é uma palavra genérica, tá? A palavra Deus em si, ela está no plural, né? Então, assim, todos são deuses, né? Todos são divinos, seres divinos, né? Então, se todos são deuses, o que existe, na verdade, na soma de todos os fatores, é Deus, é a consciência, é a fonte, né? E a partir da fonte, né, você pode considerar aqui de uma forma em particularidades que a fonte é como se ela se fragmentou, né? Cada consciência existente é um fragmento da fonte, né? Não que ela tenha se quebrado, se partido, né? Não, é só uma linguagem figurativa, entendeu? Então, se você é a própria fonte, né? Você é parte da fonte, uma porção da fonte, então você tem o mesmo potencial da fonte. Então, por que você está vivendo essa vida? É pela experiência, entendeu? A vida em si é uma grande experiência, né? Não é o chegar ao final da estrada. O objetivo não é chegar ao final da estrada. O objetivo é experienciar a viagem, entende? E a sua viagem pode ser experienciada da melhor forma possível, né? Porém, neste universo, por conta de equívocos, né, de Yahvé e Kali, a irmã de Shiva, né, foi necessário haver a interferência, né, do arcanjo Lúcifer, por conta de erros, né. Bom, quando você está se tratando, né, de questões espirituais muito elevadas, né, considera-se que não existem erros, né, tudo é causa e consequência, entendeu? Então, assim, mas estavam havendo atos que não eram propícios, né, à evolução. Então foi necessário haver a interferência do arcanjo Lúcifer, né? Foram as guerras de Lúcifer. E aí é que surge, né, a lenda de que Lúcifer é um anjo caído. Por quê? Quem inventou essa história de anjo caído é a outra parte da guerra, né? O outro lado da guerra que inventou tudo isso, né? Criou uma historinha, né, para continuar, né, a sua existência, né, a sua sobrevivência, né? Mas a realidade é diferente, tá? Cara, se você então, assim, por conta disso, né, das prisões kármicas, prisões mentais que ocorreram aqui, foi necessário haver a implementação, né, da lei de causa e efeito, né, que os místicos do passado chamaram de roda de Sansara, né, que é um grande mecanismo de purificação, né, o eterno retorno, né, que por obséquio, né, nós estamos em um ano de retorno, né, o duplo retorno de Saturno e também o número 8, né, que, fazendo a redução teosófica, 2024 é o número 8, que é um número do infinito, né? Mas o infinito não é que vá e nunca volte. O infinito é um eterno círculo, entendeu? E aí se faz necessário a evolução, né? A evolução, na verdade, é uma superação, né? Imagine que você entrou em um jogo, né? E a única forma de você sair desse jogo é vencendo o jogo. Não há como burlar as regras, entendeu? Não há... Sempre existe uma saída, entendeu? Sempre existe. Eu conheço uma saída, pelo menos uma, né? Mas para você ganhar o jogo, você tem que obedecer às regras do jogo, entendeu? Você não consegue sair
a princípio, né, à primeira vista, você não consegue sair do jogo sem vencer o jogo. Então, isso é a evolução, né, a expansão da consciência, né, até um ponto em que o espírito se desprende de todas as formas e torna-se puro espírito, né, sem nenhuma forma. Para você ter uma noção do que é puro espírito, o vento tem forma, né? O vento é um fluxo, né? Ele tem uma forma. Se você colocar uma fumaça ou um vapor no vento, você verá a forma do vento. O puro espírito não tem forma, entendeu? E você só consegue, né, a liberdade deste universo. Existem outras dimensões para você evoluir, né, para você continuar o processo de evolução. Mas para sair deste universo, que é de terceira e quarta dimensão, você precisa cumprir as regras, né, de causa, ação e reação, né, do eterno retorno, a roda de Sansara. Aí, a partir da quinta dimensão, já não há mais a influência dos deuses criadores, né, que no início, né, foram os causadores de problemas aqui nesta dimensão. Ok, Touro, vamos ver o que tem para vocês neste mês de abril de 2024. Boas notícias, né, superações, né, saúde, prosperidade de uma forma geral, né, riquezas, amores, né, felicidades, satisfações, né, alegrias, contentamentos, né. Esperamos tudo de bom, mas saiba que o bem e o mal não estão em oposição, tá? Eles se enfrentam, né? Mas ele não é um enfrentamento de ódio, né? É uma cooperação entre os dois, tá? Você sempre precisa equilibrar o bem e o mal, tá? Você sempre precisa compensar um dos lados quando o outro está muito acima ou muito abaixo, entendeu? Ou seja, justiça, né? A balança, né? É a regra deste universo, né? Senão você não consegue vencer o jogo, né? O vencer aqui, tá, não é a superação de estar acima, mas é equilibrar o universo e evoluir neste equilíbrio, né? E a evolução neste equilíbrio é a sensibilidade, a sensibilização, né, das consciências, entendeu? É uma longa história, tá, que precisa de muito tempo para ser explicada, compreendida, né, revista. E, então, sabe, você tem um longo caminho pela frente ainda, vai vivenciar muitas histórias, né, muitas superações. Faz parte, tá bom? Só não fique ansioso. E saiba que neste mundo nunca se está sozinho, tá? Você sempre está acompanhado. Vamos ver. E a energia geral. Touro. Energia de justiça, né, cara? Mas é aquela justiça amorosa, tá? Não é aquela justiça de ação, né? É a justiça de compreensão, né? De acolhimento, né? Que o sagrado feminino, né, ele fala de acolher, né? Compreender, gerar, né? Cocriar, né? O sagrado feminino, ele tem muito a energia da cocriação, né? E pelo que eu conheço de Touro, né, o Touro tem essa personalidade, né, essa energia muito forte, né. Vamos lá, Rainha de Ouros, de Espada, né, Rainha de Espada. Representa a leveza dos princípios e do rigor da lei. Ela impõe a conduta moral e o equilíbrio justo entre os direitos e os deveres de cada um.
ela promove a preservação dos modos da disciplina e da ordem. Nossa, essas cartas estão se mexendo aqui, é o vento, tá? Do ventilador que estava ligado aqui do lado. Não é nada sobrenatural, não, tá? Olha, a Rainha de Espadas, tá? Que é a energia geral que vai permear todas essas outras energias. Ela representa a leveza dos princípios e do rigor da lei, tá? Então, assim, o rigor, ele é aliviado, né? Princípios, tá? Você pode entender assim como, claro, os princípios éticos, né? Mas princípios em alquimia são 3, tá? Sólido, líquido e gasoso. Não, isso são divindades, né? Em alquimia, as divindades, sólido, líquido e gasoso. E aí, a partir das 3 divindades, vem os 4 princípios, que é terra, água, fogo e ar, tá? Então, quando está falando dos princípios e o rigor da lei, está falando de provas, né? Os princípios, né, que são os 4 elementos, fala da materialização, né, da cocriação na terceira dimensão, que é que tudo funciona a partir dos 4 elementos, né, dos 4 princípios, né. E o rigor da lei no oculto, né, quando você vai estudar escolas esotéricas, né, esse rigor da lei está falando de iniciações, né, de você passar por provas, né, e sobreviver a essas provas, tá? De uma forma geral, a alquimia ela é uma escola de superação da alma, tá? A alquimia material, sim, ela existe, tá? Aquela história de transformar chumbo em ouro existe, tá? Existem escolas, conhecimentos alquímicos que proporcionam isso, tá? Javier Spencer Lewis, né, o Imperator da Rosa Cruz, conseguiu provar isso lá em, se eu não me engano, em 1916, né? Em uma demonstração pública, tá? Isso, existem provas disso, né? Com princípios alquímicos, né? Descritos pela química, ele conseguiu fazer isso. E provou que é possível você transformar um metal grosseiro em ouro, né? No caso, foi o zinco que ele usou e não o chumbo, tá? Alquimia, só que a alquimia ela também é aplicada na transformação da alma, né? Na purificação do espírito, tá? O espírito é a entidade, a consciência, né? A alma é uma personalidade extrafísica, né? O corpo, aqui, o avatar, é uma roupa que essa personalidade alma veste, tá? E além dessa personalidade alma, tem a consciência, que é o espírito, né? Que na alquimia é chamado de éter, né? O espírito, da matéria, né? O espírito das divindades que ocasionam a matéria, entendeu? Então, assim, você vai ter leveza, né, neste mês de abril, tá? Aquela pressão, né, psicológica, aquela pressão emocional, ela vai aliviar, tá? Você vai ter um pouco mais de refrigério na alma, né? Um pouco mais de contentamento, tá bom? Trata-se disso, tá? Vamos ver do que se trata o mês todo. O número 6, tá? 6 de copas, o número 6, ó, o número 2, ele fala de equilíbrio, tá? O equilíbrio entre os opostos, né? O número 2 ele sempre fala de equilíbrio, tá? O número 6 ele fala do equilíbrio entre o familiar, o profissional e o espiritual, tá? Então essas 3 potências, né, precisam estar em equilíbrio: o familiar, o profissional e o espiritual, tá? O número 6 trata-se disso.
Ô, touro. Touro, você está passando por uma catarse, né? Por isso que veio a rainha de espadas falando de leveza do rigor, né? Da aplicação, né? Você está em um processo de transformação interna, viu, o touro? Um processo de purificação da alma, né? Ajustes da alma, tá? Não, do espírito, né? Como um todo, né? Não significa que você seja impuro, né? Mas é uma adequação, tá? Você está na terceira dimensão em Urante, né? Que é o nome espiritual do planeta Terra, e você precisa se adequar a essa realidade aqui, né? Ainda mais neste momento que o planeta está passando por uma transformação, uma evolução na sua vibração, né? No seu magnetismo, né? Está se tornando cada vez mais sutil, né? Cada vez mais sensibilizado, né? E essa sensibilidade, apesar de você ser um signo de terra, ela te afeta muito, né? Afeta muito o seu mental, né? Você sente essas energias, né? E precisa saber lidar com tudo isso, né? Precisa colocar o pé no chão, né? E você fica dissociado, né? Entre esse emocional, mental e espiritual com a atividade terra. Você fica assim, sem saber fazer essa conexão, entendeu? E é isso, e é esse processo que você está passando agora. Processo de adequação, né? De se adequar a essas circunstâncias, né? Por isso veio a temperança, tá? Por isso veio a temperança, né? A rainha de ouros está intimamente ligada à carta da temperança, tá? A temperança, ela tem os pés sobre a pedra cúbica, né? A pedra perfeitamente esquadrejada. Você só consegue alcançar, né, esse nível de maestria, né, de esquadrejar o bloco, quando você tem o domínio dos 4 elementos, tá? Que veio simbolizado aqui, tá? Um pé no domínio sobre os 4 elementos, né? A perfeição no material, e o outro pé nas águas, né? Que as águas aqui vão representar as emoções, né? O consciente, o inconsciente e o subconsciente, tá? Sabe aquela história que está no Novo Testamento, que Jesus andava sobre as águas, aí chamou Pedro para andar sobre as águas e Pedro afundou? Então, existe um filósofo, se eu não me engano é Neitiste, tem dois filósofos aí que eu sempre confundo eles, né? Mas um deles vai falar sobre o super-homem, tá? O super-homem não é aquele cara da Marvel, tá? O super-homem é um homem, no sentido antropos, né? O ser humano, né? Que supera a superfície das coisas, né? Uma pessoa elevada, né? Uma pessoa refinada, uma pessoa que tem um domínio, um domínio das faculdades mentais e emocionais, entendeu? O super-homem é aquele que supera a superfície. Tem uma música do Engenheiros do Havaí que fala sobre isso, né? O super-homem supera a superfície. Então, quando o Pedro afundou nas águas, ele afundou no seu emocional, né? Por isso que está escrito ali, o homem de pouca fé. Ou seja, ele duvidou de si, né? Ele não teve a segurança emocional para caminhar, para sustentar a sua própria cocriação, né? Ali ele estava cocriando um fenômeno, né, paranormal, né? Imagina uma pessoa andar sobre a água é uma superfície líquida, você afunda, né? Para você conseguir fazer isso é uma cocriação paranormal, né? Só que para você fazer a cocriação paranormal, você precisa ter uma mente sã, né? Uma certeza inabalável, né? Daquilo que você quer, né? Você precisa sustentar no seu mental aquilo que você está cocriando. Pedro não conseguiu fazer isso. Jesus conseguiu e Pedro não conseguiu. Ele afundou, né, nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas suas dúvidas, né, nas suas incertezas. Então,
aquela descrição daquele texto, claro que aquilo pode ser real sim, aquilo não há nada que impeça que aquilo tenha ocorrido, né? Mas ele fala muito mais sobre o emocional de Pedro, né? E aqui as águas são rasas, né? Não são águas profundas, né? Então, isso que vocês precisam dominar, né? Está na superfície das coisas, entendeu? É algo que está diante de você. Assim, não é algo tão difícil de fazer, né? É só você virar a chave que você consegue, entendeu? Superar esse momento de catarse, entendeu? A temperança, né? Ela traz aqui a escada de Yaakov, tá? Que leva até os céus, né? A comunicação divina. A escada, ela representa, né, essa comunicação divina. Só que o lugar, né, onde a escada alcança, né, o chão, né, é um local de um portal, né. A história bíblica, né, conta que naquele lugar, né, Yaakov marcou o lugar ali, né, memorizou o local. E tempos depois, né, passado muito tempo, naquele mesmo local foi construído o Beit HaMikdash, né, o templo de Jerusalém, entendeu? Então assim, este local onde a escada toca o chão é um portal. Então você tem acesso a um portal. Você vai descobrir esse lugar, né? E esse lugar te possibilita uma comunicação com os seus mentores, né? Com o plano espiritual. Então assim, Virgo, o Touro, eu posso lhe afirmar que você está prestes a conhecer um local, uma circunstância que vai te abrir a vidência, né? Vai te abrir a comunicação espiritual, né? Você vai participar de rituais, de crenças, né? De desenvolvimento espiritual, de alguma coisa nesse sentido, entendeu? Neste local, que é um templo, né? Que o local em si é um portal. Mas vamos dizer que para alguma pessoa, em alguma circunstância, né, dependendo de onde as pessoas estejam, né, pode ser um local a ermo, né, mas pode ser também dentro de um templo, né. Então assim, é um portal este local que você vai acessar. E ele vai te ajudar, né, a ter esse domínio, tá? Esse equilíbrio, tá? Esse equilíbrio entre o seu emocional e o seu material, entendeu? Por que isso é importante, Touro? Porque aqui a carta da Lua, ela fala, né, dos 4 elementos. Tá? Lembra que eu comecei falando da Rainha de Ouros, citei, né, as 3 divindades e os 4 elementos, né? E que isso faz parte de uma iniciação. Antes de eu ter virado essas cartas, tá? Volta o vídeo que você vai ver. Antes de eu ter virado essas cartas, eu peguei a Rainha de Espadas e comecei a falar das 3 divindades, os 4 elementos, e que isso é uma iniciação, tá? Muito antigamente, lá no Antigo Egito, existiam templos, né, de iniciações, né? Cada templo tratava de um tema, né, de um aspecto da energia cósmica, né? Diz a lenda que eram 7 templos e esses 7 templos trabalhavam um aspecto de cada chakra, né, dos 7 principais chakras. Nós temos muito mais do que isso, nós temos mais de uma centena de chakras, mas tem 7 que são os principais, né? Os mais conhecidos, os mais trabalhados, né? Em um dos graus, em um dos templos, né, aí o estudante ia avançando de templo a templo, né, cada templo tinha os seus graus, né? O estudante passava de um grau para outro até terminar os estudos naquele templo, aí passava para outro templo. Em um desses templos, eram feito uma passagem de grau, né, uma iniciação. A cada passagem de grau existe uma iniciação, né? Era feito com os 4 elementos, né? No estilo do filme Indiana Jones, né? Não tem aquelas... para quem assistiu Indiana Jones antigamente, é que ele entrava em cavernas e aí as cavernas eram cheias de armadilhas, né? Que abriam a porta feita de pedra e a caverna inundava, depois ele ia caminhar por um corredor, o corredor sumia o chão e tinha um monte de estacas, ele não podia cair ali para poder morrer, senão ele morreria, né?
antigamente havia uma iniciação que era feita dessa forma, usando os 4 elementos, né? E o estudante, ele tinha que conseguir passar por essa iniciação para ele chegar do outro lado, né? Quando ele conseguia, né, o domínio sobre os 4 elementos, né, ele tinha que ter desenvolvido os domínios sobre os 4 elementos para passar por essa iniciação, né? E aí então a vitória, né, sobre isso é representado no arcano 21, a carta do mundo, né? Tem os 4 elementos, né, em cada canto da carta. No meio tem a pedra cúbica, né? A pedra perfeitamente esquadrejada, né? Que representando o domínio sobre os 4 elementos. E no centro, né, uma mulher com a coroa de louros, né? A mulher ali é o éter, né? É o espírito da matéria, entendeu? Ou seja, o espírito é maior do que a matéria, né? Porque é a partir do espírito que surge a matéria, né? É a partir das 3 divindades que surgem os 4 elementos, né? Os 4 princípios, entendeu? Então, esse processo aqui é a sala dos passos perdidos, tá? A sala dos passos perdidos é esse momento que você passa pela iniciação, né? A sala, preste bem atenção nisso, sala significa um local de iniciação, tá? Sala dos passos perdidos, na tradição, que eu não vou falar qual escola, é um local onde você é posto, onde o candidato à iniciação, né, que ele está passando pela iniciação, não significa se ele vai conseguir passar ou não, ele é colocado em uma sala escura, né, com vários elementos que acionam gatilhos de medo, de pavor, né, e ali ele é deixado sozinho, né, para refletir, né, se ele tem condições psíquicas, né, para continuar nessa iniciação ou não, entendeu? Então assim você vai passar por testes, tá? Mas são testes de iniciação. Se você chegou até esse nível dessa iniciação, que não é a primeira, né, então significa que você já tem uma caminhada na evolução espiritual, para você ter chegado até esse nível, entendeu? Você não é qualquer um, não é qualquer pessoa, tá? Não se menospreze, tá? Tenha confiança em si para você adentrar essa jornada. Falando em jornada, está o louco, né? O louco, ele significa o início de uma jornada, né? O início de uma caminhada, né? Uma grande caminhada, seja ela qual for, grande ou curta, ela inicia com o primeiro passo, né? E o primeiro passo é essa iniciação aqui, tá? Então, o louco significa que você está se lançando em algo novo, né? Em algo inédito até então para você, entendeu? Um novo desafio na sua vida, né? Um novo ciclo, né? Nessa evolução que você está seguindo, tá? E o que o diabo fala? O diabo, tá? Ele traz a questão, né, se você essa câmera do celular ela não é muito boa para focalizar, tá? Mas esses rapazes aqui, eles estão presos por correntes, né, pelo pescoço, por correntes que vão até o trono do diabo, né? Esse aqui é o escravo, o chão de fábrica, né? O escravo mais raso, né? O serviçal, né? O ajudante geral. E esse aqui já é um pouco mais evoluído, aquele bom de lábia, né? Que tem o contrato na mão, tá? Esse rapazinho aqui, que tem o contrato na mão, ele vai te procurar. Ele vai chegar com a lábia tão boa em você, né? Que você vai ficar tentado a assinar esse contrato. Só que eu te digo, o touro, não assine. Não assine esse contrato sem reservas, tá? Por quê? É o diabo quem está vindo te procurar, não é você quem está indo procurar ele. Isso aqui faz parte do seu teste, tá? Você negociar com o diabo. Não significa você superar ele, ou fugir dele, ou afugentar, nada disso, tá? O diabo, ele é parte, né, da vida de todo ser, né? O bem e o mal faz parte da vida de 100% dos seres.
todos têm o bem e o mal dentro de si, tá? Você tem que saber negociar com esse cara. Você não pode aceitar os termos dele, né, sem colocar os seus termos, né, sem negociar esse contrato. Falar, para você fazer parte disso, você precisa fazer isso e aquilo e aquilo e aquilo outro. Tem que ser assim. Fala, ô parceiro, calma aí. Não tem que ser assim, né? Eu não sou seu escravo e nunca serei seu escravo, tá? Se você quer trabalhar comigo, se você quer ter uma sociedade nessa caminhada, você vai ter que colaborar também. Não é somente eu que vou colaborar com você. Você tem que colaborar comigo. Eu não vou aceitar todos os seus termos. Eu tenho a minha vida, a minha individualidade, as coisas peculiares a mim. Tá? Eu não vou faltar com a minha responsabilidade comigo próprio para atender os seus gostos. Entendeu? Você tem que saber negociar isso. Senão você se torna esse escravo aqui, entendeu? O diabo, tá? Ele tem... aqui não vai dar para ver, mas pela a iconografia do diabo, tá? É bem comum. Você já sabe o que é. Ele tem os chifres, né? E atrás dele tem o rabo. O que significa isso? Isso significa o despertar da Kundalini, né? O chifre é o despertar da Kundalini para baixo, energia negativa. O rabo, né? O despertar da Kundalini para baixo, energia negativa. E o chifre é o despertar da Kundalini para cima, energia positiva. Tá? Quando você desperta a Kundalini, você desperta os dois polos. Tá? Todo ser humano, todo ser tem os dois polos dentro de si. Tá? Então, quando você consegue despertar a Kundalini, quando você passa pela iniciação, tá? E consegue essa evolução espiritual, você desperta a Kundalini, entendeu? E aí você se torna um ser poderoso, mas você precisa saber agir com justiça, tá? Agir com equilíbrio. O diabo, ele fala muito mais sobre justiça do que sobre trapaça, tá? É alguém com quem você tem que saber negociar, porque ele vai cobrar todas as vírgulas e acentos e pontos e reticências do contrato. Ele vai cobrar isso. Então ele age com justiça. Então quando ele te trazer esse contrato, você tem que ler o contrato e fazer suas reservas, né? Fazer sua contraproposta, senão você se lasca, porque ele cobra o contrato. Ele é justo. Ele não é trapaceiro, ele é justo. Tá? Se você é besta, bobo, inocente ao ponto de assinar o contrato sem ler, sem fazer sua contraproposta, é azar seu. Foi você quem aceitou. É a sua vibração, a sua condição de consciência, né? Agora, se você tem uma autoestima, né? Se você tem uma consciência elevada, se você sabe quem é você no cosmos, você não aceita o contrato da forma como é apresentado. E aí sim, né? Ele vai negociar com você de igual para igual, entendeu? O diabo, ele é muito bom para dinheiro, tá? Para ouro, né? Trabalho, né? Atividades da terceira dimensão. Entendeu? Tanto que aparece aqui também o 4 de paus, tá? 4 é estabilidade, tá? Estabilidade no campo, na atividade terra, né? Coisas da terceira dimensão, né? O que você está procurando? Trabalho, oportunidade, né? Coisas do cotidiano da terceira dimensão, é isso que você está procurando? Tem, tá? Você consegue essa estabilidade, só que não é uma grande abundância. Aqui não aparecem as cartas do elemento ouro, né? Do elemento fogo, né? Que aparece é uma iniciação para você, tá? Uma iniciação que vai te trazer estabilidade. Mas você ainda está no início, né, de uma jornada. Então, assim, pense muito bem, tá? Nos termos do contrato, tá? Pense muito bem. Não é se você vai aceitar ou não aceitar o contrato. É fazer uma contraproposta. Tá? Ler o contrato, ler todas as letrinhas minúsculas, né? Considerar as vírgulas, reticências, pontuações e reescrever o contrato. Tá? Colocar os seus termos ali. Não aceitar o contrato do jeito que ele vai chegar até você, entendeu? Mas traz sim estabilidade, tá? Na atividade terra. E aqui, né, fala do emocional, né? A água, né, fala do emocional, tanto que aqui, ó,
equilíbrio emocional, né? Entre os opostos, né? O 2 ele fala dos opostos. E o 6, né? Do equilíbrio entre familiar, espiritual e profissional, tá? Vamos ver essas cartas. 4 de paus. 4 de paus. Representa a força do trabalho material e produtivo. Ele anuncia uma aliança proveitosa de pessoas trabalhando juntas a fim de realizar uma obra maior. Tá? Então, assim, você terá cooperação aí, tá? E tem um plano espiritual que vem do alto, né? Te guiando, te dando orientações, né? Só que é você quem toca o seu barco, né? Se você aceita essas orientações ou não, é você quem decide, né? Mas cada ação tem uma reação, tá? Cada causa tem desfecho, né? Toda causa tem desfecho, né? Toda ação tem reação, né? 2 de copas. É a dualidade no campo do afeto. O casal e o amor de duas pessoas. O par perfeito. A associação próspera, tá? Então, assim, tem coisas boas, tá? Nem tudo é temeroso, sabe? Todas as energias têm os dois polos, né? Toda e qualquer energia tem os dois lados da moeda. O lado satisfatório e o lado insatisfatório, tá? 6 de copas. Representa a complementação harmoniosa de um grupo de pessoas. É estabilidade e harmonia. Amantes prevalecerão. Touro. Tá? Amantes prevalecerão não significa necessariamente o par romântico, pessoas na cama. Nem sempre é isso, tá? Aqui é uma tiragem geral, então tá falando sobre muitas situações, né? Porque é geral para muitas pessoas, então cada pessoa tá vivendo um momento diferente, né? Uma particularidade diferente dos demais, né? Então, assim, mas a energia é a mesma, entendeu? E aí você tem que saber fazer uma leitura da sua vida, né? Um autoexame, né? Tá falando de par romântico ou está falando de amizades, né? Amizades fraternas, né? Grupos de pessoas, né? Então, assim, tem uma associação próspera para você, tá? Pessoas com as quais você vai se dar bem, tá? Então é isso, Touro. Iniciação, novo caminho, né? Que leva a essa iniciação, né? Temperança, tá? O equilíbrio, né? Que você precisa, tá? Um alívio, né? Nas regras, né? A espiritualidade pegando leve com você, tá? Né? Uma calma no seu emocional, né? Uma estabilidade emocional, né? Mas desde que você equilibre isso, né? E o desafio, né? O desafio, que é você saber negociar, tá? Então é isso, Touro. Assim seja, assim é.